Queria falar um pouquinho para vocês sobre os tumores cerebrais. Tumores cerebrais não são uma doença única. Nós temos diversos tipos de tumores cerebrais e cada um deles é uma doença à parte, pode-se dizer. Então, dependendo de que tipo de tumor é, da localização e do tamanho do tumor, cada um deles tem uma evolução diferente. E quando a gente deve suspeitar da presença de um tumor cerebral? Uma das características principais do tumor cerebral é o aumento da pressão dentro da cabeça. O crânio da gente, ele é uma caixa óssea, então ele não é elástico, como por exemplo a barriga. Então a partir do momento que você tem uma massa crescendo dentro do crânio, ele não pode se expandir para acomodar aquela massa, né? E com isso aumenta-se a pressão, né? Então, supondo que você tem um tumor crescendo dentro do crânio, a pressão dentro do crânio vai aumentar. E com isso, o principal sintoma desse aumento de pressão é a dor de cabeça. Não qualquer dor de cabeça. É uma dor de cabeça que classicamente ela é uma dor intensa, principalmente à noite, podendo vir acompanhada de alterações da visão, visão embaçada, enjoo e vômitos. Quando o paciente tem uma dor de cabeça, ou uma dor de cabeça em que a dor de cabeça habitual do paciente muda de característica, por exemplo, uma paciente que teve enxaqueca a vida inteira e de repente passa a ter uma dor de cabeça com as características que eu descrevi, ela tem de ser investigada. Ou um paciente que nunca teve dor de cabeça e na idade adulta passa a ter dor de cabeça, esse paciente tem que ser investigado. Outro sintoma muito comum do surgimento de tumores cerebrais são as crises convulsivas. Não estou falando de qualquer crise convulsiva, né? Pacientes que têm crise convulsiva ao longo da vida, não. Mas um paciente que nunca teve crise convulsiva e depois da idade adulta e na idade adulta passa a ter crises convulsivas, ele tem que ser investigado para uma hipótese de tumor cerebral. E por último, o que nós chamamos de sintomas focais. Os tumores, eles podem causar sintomas pela compressão ou pela destruição do tecido cerebral em volta deles. Quando eles fazem isso, eles fazem com que o tecido cerebral daquela região perca sua função. Por exemplo, imagine um tumor crescendo perto da área responsável pela movimentação do braço. Ele vai fazer com que o braço pare de se mexer, que ele perca a função. Esse é um sintoma focal e pode ser devido a um tumor. Tem de ser investigado. A investigação dos tumores cerebrais se faz por meio de exames de imagem ou tomografias, inicialmente, mas de forma ideal por meio de ressonância magnética encefálica, ressonância magnética cerebral. O tratamento depende do tipo de tumor. Envolve desde cirurgia até tratamentos com quimioterápicos e radioterapia. E o prognóstico depende do tipo de tumor, da localização do tumor e do tamanho do tumor ao ser descoberto.